Você pode estar preso em um lugar que Deus já mandou você sair. E o pior, achando que ainda está seguro. Nem todo lugar onde Deus já te protegeu é um lugar onde Ele quer que você permaneça para sempre. Porque há estações da vida em que ficar é obediência, mas também há estações em que continuar parado vira desobediência. E muita gente não percebe isso. Continua dentro daquilo que um dia foi abrigo, mas que agora já não é mais destino. Hoje, eu quero te mostrar, pela palavra de Deus, que existe um momento em que o céu diz: agora, saia. E quando Deus libera uma nova etapa, permanecer onde Ele já encerrou um ciclo não é segurança, é atraso. A palavra de Deus diz em Gênesis 8:16: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Esse versículo parece simples, mas ele carrega uma verdade espiritual muito profunda. A arca foi, sem dúvida, um lugar de livramento. Foi ali que Noé e sua família foram preservados enquanto a terra passava pelo juízo do dilúvio. A arca representava cuidado, representava proteção, representava a provisão de Deus em um tempo de crise. Entrar na arca foi obediência. Permanecer na arca durante o tempo determinado por Deus também foi obediência. Mas chega um momento em que o mesmo Deus que manda entrar é o Deus que manda sair. E isso é muito importante, porque a obediência a Deus não está apenas em aceitar os começos que Ele determina, mas também em discernir quando um ciclo chegou ao fim. Noé não saiu antes da hora, mas também não deveria permanecer depois da hora. Esse ponto é essencial para a vida cristã. Há pessoas que entendem bem o que é entrar na arca, entendem bem o que é buscar refúgio em Deus, entendem bem o que é se recolher, esperar, ser guardado, atravessar um tempo difícil debaixo da mão do Senhor. Mas nem todas conseguem discernir quando Deus está chamando para fora. Nem todas conseguem perceber que aquilo que foi instrumento em uma estação não necessariamente será destino em outra. A arca era necessária, mas a arca não era o destino final de Noé. Ela era um meio de preservação, não um lugar permanente de habitação. E aqui existe uma lição muito séria. Quando transformamos em morada aquilo que Deus estabeleceu apenas como passagem, corremos o risco de nos atrasar espiritualmente. Porque Deus trabalha por tempos. Há tempos de recolhimento, há tempos de espera, há tempos de cura, há tempos de silêncio. Mas também há tempos de reconstrução, de recomeço, de saída, de avanço, de fé prática e de novos passos. Talvez, em algum momento da sua vida, Deus tenha permitido que você se recolhesse. Talvez Ele tenha te separado de certos ambientes. Talvez Ele tenha te levado a um tempo mais escondido, mais silencioso, mais restrito. E isso não foi perda, isso foi cuidado. Só que o problema começa quando a pessoa tenta permanecer eternamente em um lugar que era apenas para uma fase. A gente que continua emocionalmente presa ao passado. A gente que continua espiritualmente presa a uma estação antiga. A gente que continua vivendo só em modo de sobrevivência. Quando Deus já está chamando para um novo passo de fé. E por que isso acontece? Muitas vezes, porque o lugar antigo ainda parece seguro. A arca era familiar. A arca era conhecida. A arca era o lugar onde Noé havia sido guardado. Sair da arca significava pisar novamente na terra, encarar uma nova fase, recomeçar, construir, andar outra vez. E todo recomeço exige fé. É por isso que muitas vezes as pessoas preferem permanecer onde estão. Não porque aquele lugar ainda seja o melhor, mas porque ele já é conhecido. Só que a nossa segurança não pode estar no lugar. A nossa segurança precisa estar na voz de Deus. Se Deus diz entre, entrar
é segurança. Se Deus diz saia, sair é segurança. A proteção não está na arca em si. A proteção está na obediência ao Senhor. Isso muda tudo, porque às vezes pensamos, mas aqui foi onde Deus me guardou. E isso pode ser verdade. Só que o fato de Deus ter te guardado em um lugar não significa que Ele quer te manter ali para sempre. Existem experiências que cumprem sua função. Existem ciclos que terminam. Existem fases que foram importantes, mas que não podem se tornar prisão. E permanecer além do tempo pode nos impedir de viver a próxima direção de Deus. O texto não mostra Noé discutindo com Deus. Não mostra Noé negociando. Não mostra Noé tentando adiar o passo seguinte. Quando a ordem veio, era hora de sair. Isso nos ensina que maturidade espiritual não é apenas reconhecer quando Deus está nos protegendo, mas também reconhecer quando Ele está nos enviando. E talvez essa palavra hoje seja justamente sobre isso. Talvez exista alguma área da sua vida em que Deus já encerrou um tempo, mas você ainda está tentando prolongá-lo. Talvez seja um comportamento, talvez seja uma mentalidade, talvez seja uma forma de viver, talvez seja um medo, talvez seja uma dependência emocional de um tempo antigo. Talvez seja até uma zona de conforto espiritual. Você não está mais no mesmo momento. Deus já falou, Deus já moveu, Deus já sinalizou. Mas, por medo do novo, por apego ao conhecido ou por dificuldade de discernir a estação, você continua parado. E aqui há um alerta amoroso. Ficar além do tempo pode parecer prudência, mas nem sempre é prudência. Às vezes é resistência. Às vezes é apego. Às vezes é dificuldade de confiar que o mesmo Deus que te sustentou dentro da arca é o Deus que também vai te sustentar fora dela. Na vida espiritual, isso acontece com muita frequência. Há pessoas que vivem presas a uma fase que já passou. Deus as chamou para amadurecer, mas elas querem continuar no mesmo nível. Deus as chamou para avançar, mas elas continuam adiando. Deus as chamou para confiar, mas elas preferem controlar. Deus as chamou para um novo tempo, mas elas ainda tentam viver como se o ciclo anterior não tivesse acabado. Precisamos entender algo. Deus não nos chama apenas para sobreviver. Ele nos chama para viver em obediência. Sobreviver foi necessário dentro da arca. Mas depois da arca, era tempo de recomeçar. Era tempo de pisar em terra firme. Era tempo de seguir adiante. Era tempo de viver o que viria depois do livramento. E talvez essa seja a palavra que você precisa ouvir hoje. O livramento que Deus te deu em uma estação não era o fim da sua caminhada. Era apenas a preparação para aquilo que viria depois. Outra verdade importante está no fato de que Noé não saiu sozinho. O texto mostra que a ordem alcançava também sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Isso nos lembra que a obediência de um homem de Deus nunca atinge só a ele. A obediência transborda. Quando Noé obedece, a família caminha junto. Isso é muito forte, porque às vezes achamos que o nosso atraso afeta apenas a nós mesmos, mas não é assim. Em muitos casos, quando alguém deixa de obedecer a Deus, não é só a sua própria caminhada que fica comprometida. Há impacto sobre os que estão ao redor. Da mesma forma, quando alguém decide obedecer, essa obediência pode abrir caminhos, abençoar ambientes, fortalecer a fé da família e marcar a história de outras pessoas. Talvez o seu próximo passo com Deus não diga respeito apenas a você. Talvez exista gente sendo tocada pela sua decisão de obedecer. Talvez exista gente observando como você responde à direção do Senhor. Talvez a coragem que falta em outros comece a nascer quando virem você se mover pela fé. Por isso, não trate como algo pequeno aquilo que Deus está pedindo de você.
Se Ele está encerrando um ciclo, respeite esse encerramento. Se Ele está chamando para fora, não transforme o abrigo em prisão. Se Ele está abrindo um novo tempo, não permaneça parado por medo. A vontade de Deus continua sendo o lugar mais seguro em qualquer estação da vida. Se essa palavra falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como essa todos os dias. E escreva nos comentários uma palavra simples: obediência. Porque muitas vezes, o que nos impede de viver o próximo de Deus não é falta de promessa, é falta de passo. A Ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Senhor, eu Te agradeço pela Tua palavra, que corrige, direciona, guarda e ilumina o caminho. Eu reconheço que o Senhor é Deus de tempos e estações. Nada acontece fora do Teu controle, nada escapa da Tua soberania. E eu sei que, assim como houve um tempo para Noé entrar na arca, houve também um tempo para sair. Pai, dá-me discernimento espiritual para perceber quando um ciclo já se encerrou. Livra-me de permanecer onde a Tua presença já não está me mandando ficar. Não permita que eu confunda apego com prudência, nem medo com sabedoria. Se houver áreas da minha vida em que eu esteja preso ao passado, à zona de conforto, a velhos padrões, antigas estações, ou a lugares que já cumpriram o seu propósito, traz luz sobre isso, Senhor. Mostra-me com clareza aquilo de que preciso sair. Dá-me sensibilidade para ouvir a Tua voz e coragem para obedecer sem resistência. Que eu não tente permanecer naquilo que era apenas provisório. Que eu não transforme em prisão aquilo que um dia foi instrumento do Teu cuidado. Ensina-me a confiar em Ti, não apenas nos tempos de abrigo, mas também nos tempos de avanço. Se o Senhor está me chamando para um novo passo, fortalece o meu coração. Se o Senhor está me conduzindo para uma nova fase, firma os meus pés. Se o Senhor está encerrando uma estação, ajuda-me a aceitar com paz e a seguir com fé. Eu também Te peço pela minha casa, pela minha família e por todos aqueles que estão ao meu redor, que a minha vida seja marcada por obediência e que a minha obediência abençoe outras pessoas, fortaleça outros corações e glorifique o Teu nome. Eu creio que o mesmo Deus que me sustentou até aqui também me sustentará daqui para frente. Por isso, eu renuncio ao medo, renuncio à paralisia e escolho confiar na Tua direção. Conduze-me, Senhor, para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.